o nosso estudo aprofundamento nós vamos fazer. O que significa isso? Então, essas últimas unidades que a gente estudou, a gente vai aprofundar, a gente vai trazer mais alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem, a gente pode trocar, perguntar, certo? Hoje é uma reunião mais livre que a gente pode fazer essas perguntas. Então, nós vamos começando. O nosso aprofundamento, nós vamos estudar desenvolvimento mediúnico, nós já vimos todas essas matérias, né? Papel dos médiuns nas comunicações espíritas, da influência moral dos médiuns. Essas foram todas as teóricas que nós estudamos nessa unidade. Depois nós fizemos o estudo teórico-prático da irradiação, e também fizemos a prática, né? A base do fenômeno, a condição de quem irradia e a técnica a ser seguida. Foi que a Marlene aplicou a aula, a Marlene deu 2 aulas, depois o Thales deu a última aula para a gente e a gente fez o treinamento da irradiação. Então, agora nós vamos só dar uma pincelada, vamos recordar e trazer alguns... eu sempre comento assim, eu sou muito visual, minha memória é visual. Então, eu gosto muito de visualizar. Estava até conversando com o Gerson, eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa em 3D, alguma coisa para a gente poder fixar bem, porque eu fixo assim, né, no visual. Então, o desenvolvimento mediúnico, a gente estudou isso. Para que a gente possa fazer esse desenvolvimento mediúnico, a gente precisa ter alguns critérios, né? Eu defini aqui um triângulo, né? A doutrina, nós precisamos de saber a doutrina, nós precisamos praticar o lado moral, melhorar, cultuar o nosso lado moral, e temos que ter a técnica para fazer o desenvolvimento, para fazer a prática mediúnica. Como toda ciência, a gente tem que conhecer as leis, né? E nisso é na técnica. A técnica a gente busca no livro dos médiuns, que nós estamos fazendo aqui agora. No estudo do livro dos médiuns, é todo um tratado a respeito da técnica, das leis, né, da mecânica da comunicação dos espíritos. Né? Então, é um tratado para os médiuns, para os evocadores, né, ou seja, aquelas criaturas que fazem evocação de espíritos, para os doutrinadores, para todos aqueles que gostariam e estudam a ciência espírita. Está contido no livro dos médiuns do Allan Kardec, esse tratado. Depois, a gente tem que saber um pouco de doutrina. Eu botei aqui o livro dos médiuns porque o lado filosófico da doutrina espírita. O livro dos médiuns inaugurou a doutrina dos espíritos e ele traz inserido nele todos os aspectos de uma forma mais sintética, vamos dizer assim, né? Ele introduziu o estudo do livro dos espíritos. O livro dos espíritos, o Kardec introduziu a doutrina dos espíritos com esse livro, né? E cada capítulo dele, ele estuda a parte filosófica, depois ele estuda a parte moral, estuda a parte científica, e depois ele vai desdobrando em livros, né? Ele vai fazendo os livros, a parte científica do livro dos médiuns, ele desdobrou no livro dos médiuns, que virou o tratado, né, um livro todo. E o lado da moral, né, da ética, a gente estuda também no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nesse lado, vamos dizer assim, religioso, no sentido de religar a Deus, e não na prática de uma religião instituída com dogmas, templos, nada disso que nós estudamos lá no comecinho do COEM, tudo isso. Então, a gente tem que ter esses 3 aspectos para que a gente possa desenvolver
a fazer o desenvolvimento mediúnico, né? De novo, né? Vamos lá. A doutrina, a gente tem que desenvolvê-la no estudo coletivo, constante e sistemático. Então, a gente vai estudar o quê quando a gente vai estudar a doutrina dos espíritos? O livro dos médiuns, que estuda a parte científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno e obras complementares de Kardec, a Kardec, né? Então, a gente estuda também os livros do Divaldo, Manuel Filomeno, né, que ele recebe, os livros de Emmanuel, que a gente tem lido, os livros de André Luiz, que ele traz todo o relato do mundo dos espíritos, né, na coleção do André Luiz. Então, a gente tem que fazer esse estudo coletivo. Por que coletivo? Porque quando a gente se reúne em grupo para estudar, às vezes alguma parte que a gente interpreta de uma maneira muito exclusiva, outros companheiros nossos do estudo em grupo, a gente vai trocar ideias e a gente vai chegar a conclusões diferentes daquela que a gente, às vezes, cristalizou no nosso entendimento. Por isso é necessário que seja coletivo. Por isso que é necessário que a gente estude em grupo, né? É lógico que a gente pode estudar em casa também, né? Estuda em casa primeiro, faz a sua leitura, depois vem trocar ideia aqui no Centro Espírita, porque cada qual vai acrescentar um pouquinho desse estudo. A moral, prática constante do Evangelho no lar. Nós tivemos uma aula inteirinha a respeito do Evangelho no lar. Ou seja, aquele momento em que a gente se liga com a espiritualidade superior para estudar o Evangelho de Jesus, para que a gente possa melhorar a nossa faixa mental de nossos pensamentos, dos nossos atos e nos ligarmos com a espiritualidade superior. Eu não vou explicar aqui como é que faz o Evangelho, depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode até ajudar. Culto da assistência. Quando a gente fala isso, gente, é aquele fora da caridade não há salvação. A gente pegou um lado da caridade, que é a caridade moral, fraterna, aquela que a gente vai ajudar as pessoas necessitadas, né? Materialmente, espiritualmente e da parte psicológica também, não só da parte material. Então, é aquela criatura que ajuda na sopa. Por quê? Nós vivemos ainda num país onde as criaturas têm muita dificuldade financeira, né? Então, a gente precisa de ajudar a socorrer na sopa. E quem participa de sopa, de casa de sopa, percebe que se o grupo é atuante, não fica só na sopa, não é? A gente conversa sobre espiritualidade, sobre higiene e saúde, criação de filhos, família, não é? A gente faz essas reuniões todas, lá na sopa também. Então, é essa assistência que a gente dá, material, moral e espiritual. Então, toda criatura que quer trabalhar com a mediunidade, ela tem que estar disposta a fazer esse trabalho de assistência, né? Não só, eu falei sopa, foi um exemplo, porque é um dos primeiros que a gente recorda, mas tem o atendimento fraterno, o atendimento espiritual, tem pessoas que ensinam crianças a tocar violão, grupos, cada qual oferece do que tem, né? Cada centro espírita trabalha de uma forma, certo? A nossa assistência material do centro espírita aqui, a gente oferece cestas básicas, né? Porque a gente faz o trabalho de Alta de Souza, reúne essas cestas e oferece às famílias nossas cadastradas que necessitam de ajuda material. Mas nós também fazemos a ajuda espiritual, né? Que é o nosso atendimento fraterno, que nós ouvimos, estamos prontos aqui para ouvir as criaturas. Então, todos nós que trabalhamos com a mediunidade temos que fazer isso.
E a reforma íntima para todos nós, médiuns atuantes, médiuns ostensivos ou aquelas outras criaturas que não têm a mediunidade ostensiva. Mas a gente não pode esquecer que Kardec fala que todos nós somos médiuns, né? Alguns têm a mediunidade mais patente, né? Então a gente tem que fazer essa reforma íntima. E a gente só vai conseguir fazer essa reforma íntima buscando se conhecer, buscando conhecer no estudo constante e sistemático, subsídio para que a gente possa perceber que a gente está tomando um caminho errado, não é? Porque ninguém erra porque quer, ninguém faz errado porque quer, é porque não conhece a verdade ou a verdade não conhece o certo, vamos dizer assim, o que é mais fácil de ser feito, né? Então ele precisa desse estudo primeiramente para depois se estudar e depois buscar essa reforma, buscar corrigir o que existe dentro de si mesmo que ele não está satisfeito. E a técnica é praticada, né? A mediunidade é praticada, a mediunidade ostensiva é praticada dentro do templo espírita. Nós não vamos receber espíritos na nossa casa, porque a gente não sabe que tipo de espírito nós vamos receber lá na nossa casa. Então, existe um lugar específico para isso. Da mesma forma que um médico habitualmente não atende o paciente grave, um médico infectologista, vamos dizer assim, ele não atende um paciente grave na sua casa, na casa do médico. Por quê? Porque lá ele não tem um ambiente próprio. Se a criatura precisar de uma asepsia mais profunda, ele não tem como fazer na casa dele. Se precisar de fazer uma cirurgia de emergência, não tem como fazer na casa dele. Eu estava até conversando com minha filha, onde ela mora numa cidade pequena, ainda eles estão retomando o parto em casa, né? É engraçado que a gente pensa que é por uma cidade pequena, mas eles estão voltando isso. Só que eles têm a enfermeira obstetra, não é uma parteira mais, né, em casa. Mas ela só faz esse parto em casa se ela tiver com um médico acionado no hospital. Porque qualquer intercorrência que tiver, ela tem que correr para o hospital. Então, a mesma coisa aqui, a gente vai atender o espírito comunicante na casa da gente, de repente é um espírito muito necessitado, é um espírito muito ignorante, e a gente não tem na nossa casa instrumentos para que a gente possa auxiliá-lo e para que a gente possa se desenrolar dele, vamos dizer assim. Então, a prática da mediunidade é sempre feita no centro espírita. É lógico que, eventualmente, às vezes acontece de uma pessoa receber um espírito, às vezes pelo fato dela estar indisciplinada ou em desequilíbrio, que não seja no centro espírita, mas isso aí é uma situação emergencial. A prática cotidiana que a gente faz da mediunidade é no centro espírita. Aqui fala templo centro espírita, que a gente fala, né? Então, essas são as abordagens que a gente tem quando nós estudamos o desenvolvimento da mediunidade. Nós estudamos tudo isso, que tudo isso é importante, para que a gente possa fazer um bom estudo e uma boa orientação da nossa mediunidade. Quando a gente fala desenvolvimento da mediunidade, não é desenvolver no sentido de que a gente não tem muito lá, a gente não tem e a gente vai desenvolver, não é isso. É no sentido de orientar, de educar a nossa mediunidade. Porque quem é médium ostensivo, ele já veio médium, ele não sabe utilizar o seu instrumento. Não é? Então, quem chegou aqui no centro espírita e não carrega essa mediunidade ostensiva, ela vai terminar o Coen e não vai ter nenhuma percepção, porque ela não carrega essa faculdade de forma ostensiva, não é? Ela só vai
apresentar essa mediunidade ostensiva quem já a tem, quem já possui, e vai aprender a orientar e a educar essa faculdade. Agora vamos, para a gente poder retomar o nosso próximo estudo, é o papel do médium nas comunicações mediúnicas, a gente vai ter que retornar um pouquinho ali para trás, que a gente já estudou no COEM. Nós vamos estudar o espírito encarnado, como é que é a composição desse espírito encarnado. Vocês estão vendo aí a figura, né, o esboço de um espírito. Esse daí é um espírito. O que o Kardec fala? O que é um espírito? É uma chama, um clarão, uma centelha. Ele fala isso para a gente, não é uma forma. Então, isso aqui é uma representação. O espírito não é essa estrelinha. A gente não tem como representá-lo. Então, ele é uma chama, um clarão, né? Uma centelha divina. Este é o corpo físico. É mais fácil, né, gente, da gente representar. Corpo físico, a gente está aqui, né? Eu botei lá um homem de terninho, de malinha, mas podia ser uma mulher, uma criança. O corpo físico, esse a gente sabe lidar muito bem. Que esse aqui a gente enxerga, vê, conversa, entra em contato. Esse espírito, ele está sempre ligado com o perispírito. O espírito nunca fica sozinho. Ele está sempre revestido desse corpo intermediário que é o perispírito. Então, o perispírito, na verdade, é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então, eles estão ligados constantemente, né? Revestido. O espírito está sempre revestido desse corpo perispiritual, que ele é semimaterial, quer dizer, ele não é matéria física sólida, mas ele é uma matéria mais etérea, mais quintessenciada. Da mesma forma que a luz é uma matéria, né? O espírito também é uma matéria. O raio-x, o raio laser, tudo isso são matérias mais sutis que a gente não enxerga, mas que existem. O perispírito é esse tipo de matéria. A gente não enxerga, mas existe. E ele tem uma particularidade. Ele é mais etéreo que nem mesmo os instrumentos que a gente ainda tem, não conseguimos ainda detectá-lo, certo? Com a ciência oficial, certo? E mais uma característica. O espírito encarnado, ele está sempre ligado por esse cordãozinho azul aí, que é o cordão de prata, que a gente fala. Então, todo espírito encarnado, ele tem o seu perispírito ligado ao seu corpo físico por esse cordãozinho, certo? Ele é ligado por aí. Quando acontece a morte física, o cordãozinho arrebenta, né? Sai, se desliga, e quando vai ficar o perispírito e o espírito. Aí se trata de um espírito desencarnado, certo? Então, a diferença entre um espírito encarnado e um espírito desencarnado é o seguinte: o espírito encarnado tem o corpo físico. O desencarnado é só o perispírito e o espírito, certo? Então, vamos botar É até muito interessante no livro do André Luiz, O Nosso Lar, tem uma parte que o André Luiz, no filme não tem, né? Tem que ler o livro é muito mais completo. É que o André Luiz vai passear no jardim do hospital onde está Narcisa, depois do trabalho, ele está extenuado, e ele vai até lá. E ele percebe chegando um grupo de espíritos encarnados. E ele se assusta muito, porque eles têm esse cordão de prata, essa energia física, brilha muito, então parecem fantasmas para ele, enquanto espírito lá no mundo espiritual. E ele se assusta muito e ele vai perguntar para Narciso o que é aquilo lá que ele está vendo, né?
Eu achava que o fantasma era nós, né? Aí ela fala, não, são espíritos encarnados. Essas luzes, esse flash que você enxerga, são as energias vitais dele, e esse cordão, se você conseguir observar, esse cordão parte daqui desse perispírito e vai ligado, se você conseguir acompanhá-lo, até o corpo, não importa onde ele esteja, Rio de Janeiro, Bahia. Então, o espírito que tem essa visão ampliada, ele vai enxergar isso. Isso Narcisa fala para ele lá no mundo dos espíritos. Agora nós vamos falar um pouquinho da qualidade dos fluidos, né? Porque isso é importante no papel que o médium desempenha na reunião mediúnica. Temos aqui 2 criaturas. Eu não pus o perispírito, gente, porque eu sou péssima, apesar de ser muito visual, assim, eu gosto muito de imagem, mas eu não sei, eu não tenho prática em fazer esses desenhos em computador. Então, para me botar um perispírito aqui, eu não dei conta. Tentei, mas não dei conta. Pôr assim do ladinho, transparente, não dei conta. Então, vamos pensar que tem aqui o espírito, o perispírito e o corpo físico. São todos encarnados, porque ele está coloridinho, de terno e maletinha, então ele é encarnado. Certo? São duas criaturas diferentes, apesar de ser a mesma figurinha. Né? Então, veja bem, está aqui o nosso Senhor, aqui o Senhor de maletinha, com os seus pensamentos e suas ações. Vejam bem, no seu pensamento, ele está pensando coisas positivas. Ele vê uma flor, um passarinho, esse símbolo aqui das Nações Unidas, o paz e amor, uma criança. Então, os pensamentos dele são todos elevados, né? É uma representação, são todos elevados, a sua prática também é elevada, não é? Então, são pensamentos, energias positivas, energias mentais positivas que ele carrega. E isso vai produzir nele uma irradiação, né, fluídica também positiva. Então, todos nós, criaturas, ao pensarmos, ao agirmos, criamos em torno de nós essa energia, esses fluidos. André Luiz chama de hálito mental. Certo? Então, todos nós irradiamos do nosso corpo físico, nosso corpo perispiritual, essas energias positivas. É fácil de perceber. Quantos de nós, médiuns ou não, às vezes chega uma pessoa muito negativa no ambiente, a gente sente um certo mal-estar, porque nós estamos captando essa energia. Ou do contrário, chega uma pessoa que tem uma energia muito positiva, mesmo que ela seja retraidinha, quietinha no canto dela, mas a gente sente um bem-estar de estar ao seu lado. Porque essa energia, esse hálito mental dela se expande e a gente consegue sentir. Então, a gente sente um bem-estar. Mas o nosso companheirinho de cá, do outro lado, ele tem nos seus pensamentos e na sua ação coisas muito negativas. Nós pusemos algumas figuras representando essa dificuldade, né? Violência, drogas, violência moral, física, tudo isso, para que possa representar esses pensamentos e ações negativos, né? Vai provocar no nosso companheiro esse hálito mental, essa irradiação também negativa, certo? Então, todos nós carregamos conosco este hálito mental, positivo ou negativo. Nós carregamos esses fluidos, nós irradiamos esses fluidos, todos nós. Uns positivos, eu pus os extremos, né, gente? Um totalmente
positivo, outro totalmente negativo. Mas entre esses existe uma gama que a gente varia. Às vezes a gente está um pouco melhor, às vezes a gente está um pouco mais negativo, não é? A gente varia muito, somos seres humanos. Então, dependendo do nosso pensar ou do nosso falar, a nossa aura, né? Que esses círculos, eles vão estar azuisinhos se a gente conseguir ficar equilibradinho, né? Não é azul, gente. O azul aqui é só representação. A gente não tem muita ideia que cor que é, né? Ou a gente vai estar mais pesado, dependendo se a gente estiver totalmente negativo. E se mesclar, a gente está mais ou menos. Vai pender mais se eu tenho mais positivo ou mais negativo. Agora, para que a gente possa entender o papel do médium na reunião mediúnica, a gente tem que estudar uma outra lei, a lei de sintonia. Lá no livro dos médiuns está falando tudo isso, viu, gente? A lei de sintonia. Temos aqui dois médiuns espírito, perispírito, né? Esse médium aqui tem as energias todas positivas. Esse outro aqui, as energias negativas. Chegou aqui um espírito nervoso, irado, irritado, aproximou-se dos dois médiuns. A sua energia também é negativa. Pela lei de sintonia, que os iguais se atraem, eles vão fazer a comunicação. E o espírito, o médium, está se comunicando energeticamente com o espírito. Ou seja, as suas irradiações estão se encontrando. Elas se atraíram uma à outra. Certo? É assim que funciona a lei de sintonia. Se eu tenho pensamentos negativos, eu vou atrair espíritos desencarnados com a mesma irradiação negativa e até mesmo espíritos encarnados, né? Não é só para o desencarnado, não, para o encarnado também, certo? A lei da sintonia funciona da seguinte maneira também. O espírito, a criatura que está em desequilíbrio, ela pode irradiar o seu pensamento para a pessoa que está em equilíbrio. Mas a qualidade dos fluidos são diferentes. O positivo e o negativo. Então, eles vão se repelir. Então, mesmo que ele irradie seu pensamento para esse médium, esse pensamento vai voltar para ele. Porque não existe sintonia fluídica entre esses dois, entre o espírito, que está com a energia negativa, e o médium que está com a energia positiva. Ou que seja dois espíritos encarnados, ou dois espíritos desencarnados, ou o encarnado com o encarnado, não importa. A lei de sintonia funciona para todos, entre encarnados, entre os desencarnados. Certo? O papel do médium nas comunicações. Ó, o espíritozinho nervoso, irritado, com a sua irradiação negativa. Ele encontra um médium, corpo físico, perispírito e o cordão. Ele também está com a sua energia negativa. Esse aqui não é um médium educado, ele é um médium que ele não cultivou o estudo, ele não cultivou a reforma íntima, o evangelho no lar, nem o culto à assistência. Ele não fez nada disso, então ele está em desequilíbrio também com as suas energias. O espírito quer fazer uma comunicação mediúnica. Então, a comunicação mediúnica será feita de perispírito
do desencarnado, que é o senhor de paletózinho escuro, com o perispírito do médium. Então, essa comunicação é feita dessa maneira. Ele transmite toda a sua energia, todo o seu sentimento, tudo o que ele deseja falar, ele transmite para o médium, para o perispírito do médium, que, por sua vez, vai fazer a comunicação. Certo? Ele vai fazer a comunicação, eu botei aqui falada, mas pode ser escrita também, mas no sentido aqui é falada. Nós observamos que o médium está em desequilíbrio, então ele vai fazer uma comunicação truncada, difícil, ele vai às vezes usar, ele vai passar palavras às vezes não tão, que ele podia trocar a palavra, às vezes ele vai gritar muito, às vezes ele vai utilizar a comunicação mediúnica de uma forma que não é muito educada. Então, eu botei aí na comunicação esse desenhozinho aí que significa desequilíbrio, palavras em desequilíbrios, sentimentos em desequilíbrio, porque o médium tem que passar esse sentimento, mas não não de forma desequilibrada. Ele vai mostrar que o espírito está desequilibrado, mas não de forma desequilibrada. Ou seja, ele não vai gritar exageradamente, ele não vai arrastar a cadeira, ele não vai gesticular de maneira... Ele não vai falar palavrão. Então, esse é o médium educado. E muitas vezes o médium em desequilíbrio, ele não consegue fazer isso. Por quê? Dentro da sua capacidade mental, dentro do seu cotidiano, ele é uma pessoa em desequilíbrio. Ele é uma pessoa que usa palavras de baixo calão, ele é uma pessoa que usa agressividade, né? Então, ele vai passar essa mensagem dessa forma. De novo, nosso companheirinho lá, desequilibrado, quer passar a comunicação dele para o médium. Só que esse médium, gente, ele é um médium que está equilibrado e tem momentos de desequilíbrio, como todos nós. Eu não quis pôr aqui tudo azulzinho, porque nós não conseguimos 24 horas por dia de equilíbrio. Nós conseguimos, a gente vacila muito, mas o que predomina é o equilíbrio, né? No nosso companheirinho aqui. O espírito quer fazer a comunicação, então o médium vai fazer a comunicação. Ele vai contar a história do companheiro ali que quer falar. Vocês podem ver que não é uma história muito bonita, tem umas expressões tristes, algumas coisas assim, mas ele faz de uma forma mais suave, mais equilibrada. Então, o médium consegue passar toda o desequilíbrio do espírito comunicante de uma forma mais equilibrada. Não é que ele vai falar assim, por favor, gente, agora eu vou contar a minha história. Não é aquela coisa pacífica. Ele vai chorar se for necessário, ele vai sentir raiva, passar aquele sentimento de raiva se for necessário, mas de uma forma educada, né? Porque o médium é o intérprete, não é? Então, eu cheguei da rua agora e vou contar para vocês, eu assisti uma briga no trânsito. Horrorosa, vamos dizer, isso é um exemplo, não aconteceu, gente. Então, aí eu vou contar, eu vou explicar. Então, Marlene, aconteceu assim, e o cara deu um tapa, pá, dou um tapa. Aí o cara chutou, e chuto também. Não é assim, eu estou interpretando. Nossa, ele estava tão nervoso, ele estava tão irritado, brigou, foi a vias de fato, brigou, chutou, houve isso, mas eu não vou fazer da mesma forma que o médium. Porque nós que somos médiuns, eu estou falando agora de uma experiência própria, muitas vezes nós recebemos espíritos completamente desequilibrados, que eles têm desejo, se a gente permitir, de agredir fisicamente o doutrinador. E isso não pode acontecer de forma nenhuma. Por isso que eu tenho que estar no meu equilíbrio. Então, o papel do médium é esse. Passar a mensagem de forma equilibrada. O espírito vai fazer aquela catarse, vai jogar toda aquela energia fora,
na hora que ele estiver falando, mas o médium vai permitir que ele chegue até certo ponto, né? O médium vai interpretar aquele sentimento, então ele não vai gritar a plenos pulmões, apesar de que o espírito está gritando a plenos pulmões, mas ele vai interpretar de modo que a gente possa ficar de maneira civilizada dentro de uma sala, dentro do centro espírita, numa sala reservada, que aqui no nosso caso a gente faz reunião lá em cima. Né? Aqui embaixo tem gente assistindo reunião. Se a gente começa a fazer uma baderna dessa, não vai ficar ninguém aqui embaixo, todo mundo vai ficar com medo. Arrasta a cadeira, joga a cadeira, grita. Não é? Não é isso. O objetivo não é esse. O objetivo é que o espírito expresse o seu sentimento, mas que ele sinta que ali é um ambiente equilibrado e que é bom. E que é bom e que ele deseja ficar equilibrado também. Esse é o papel do médium. Então, qual que é a influência moral do médium? O médium, gente, influencia. Esse aí é o nosso companheiro médium. Ele é uma criatura que pensa, que tem sentimentos elevados. Então, ele vai levar para onde ele estiver essa aura, esse sentimento que ele tem de equilíbrio. Então, essa influência moral, o médium tem que ser uma criatura moralizada. Quando a gente fala isso, não é moralismo barato. Não é isso. Ele tem que ser uma pessoa moralizada, ética. Ele tem que ser ético na sua família, ético no seu trabalho. Ele tem que agir com o outro como ele gostaria de ser tratado. Não é? Porque ele estará transmitindo as suas energias para todas as pessoas que estiverem convivendo com ele, encarnados ou desencarnados. Então, a influência moral do médium é muito grande. O médium influencia a comunicação com a sua moral. Ele domina a comunicação, ele consegue ter controle da comunicação de um espírito em desequilíbrio com a força de sua moral. Não é com a força física, é com a força de sua moral. Certo? Olha lá, ó, ele está com a sua energia positiva. Isso quer dizer que ele só vai receber espírito mentor? Ele está tudo positivinho ali, como é que faz? Né? Não, ele vai receber espíritos que estejam necessitados. Ele é uma criatura com a sua moral elevada, então ele tem a companhia, a proteção dos espíritos superiores. Os espíritos superiores vão ajudá-lo a receber espíritos inferiores. De que maneira? Diminuindo a vibração dele, os espíritos mentores, e aumentando um pouco a vibração dos espíritos superiores para que eles possam entrar em contato. Então, essa influência moral ajuda no sentido também de fazer essa mecânica da comunicação. E como é que funciona isso? Como é que o espírito, como é que o médium auxilia o espírito estando com os seus pensamentos elevados? Olha lá. Um médium que pensa positivo, age positivo, tem as suas energias positivas, a sua irradiação é positiva. O espírito é desequilibrado, irado, nervoso, pensamentos e ações negativas produzem nele uma vibração negativa, certo? Aí, um vai assimilar do outro a sua corrente mental. Vai haver uma troca, é uma via de mão dupla. Quando se aproxima um espírito do médium e o espírito é desequilibrado, o médium se sente mal, não é? Ele sente aquele mal-estar. Mas, em contrapartida, o espírito desequilibrado, quando se encontra com um médium equilibrado, é uma via de mão dupla. Ele também vai sentir
um certo alívio das suas dores e de suas dificuldades. Certo? Então, o encontro dessas duas correntes mentais vai produzir no médium um sentimento, uma mescla, né, de sentimentos. Ele vai estar equilibrado, mas ele vai sentir algumas coisas ruins. Ah lá, vocês vão ver que está mesclado o pensamento. Tem coisas boas e coisas ruins. Mas, em contrapartida, o espírito também. Ele vai estar sentindo aquele ódio, ele vai estar sentindo aquele sentimento negativo, mas ele vai sentir também um certo alívio das suas dificuldades. E é nesse momento que o médium está ajudando o espírito. Porque aí o espírito vai refletir. Nesse momento eu estou me sentindo melhor. E mais ainda com a ajuda do evocador, né, do doutrinador, que vai explicando para ele, você percebe, você está se sentindo bem, você pode ter uma outra atitude. Então não é só o diálogo que vai convencer, mas esse choque anímico que a gente fala, esse choque de energias que vai auxiliar, é o primeiro medicamento do espírito desequilibrado. É esse encontro de fluidos que eles têm, que a gente chama choque anímico. As energias do espírito encarnado vai se encontrar com as energias do espírito desencarnado. E se o espírito encarnado está equilibrado, ele vai se sentir bem. Não completamente bem, mas ele vai sentir um certo alívio. Não é? E com isso a gente encerra o que nós falamos, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, Então é esse o que nós estudamos em todos esses momentos que nós estudamos no nosso estudo em grupo. Agora, nós vamos falar a respeito da irradiação. O Antônio Carlos vai falar um pouquinho para a gente a respeito da irradiação. Está aí uma figurinha, uma pessoa irradiando pensamentos, e esse pensamento alcança as pessoas que estão longe. Então, o Antônio vai falar um pouco a respeito disso. Boa noite. O que eu quero dizer para vocês é que a irradiação já é um trabalho existente aqui nas nossas atividades. É um dos recursos que nós usamos para fazer os tratamentos espirituais, né? E esses tratamentos são todos eles com base no magnetismo, né? Vocês já ouviram aí nas 3 aulas de radiação, que o encarnado tem o fluido vital, que vem do fluido cósmico universal, né? E esse fluido vital é que dá origem que nos mantém vivos, aqui na nossa esfera corporal, né? E os espíritos, eles vão qualificar essas energias nossas. Eles vão qualificar, né? E no momento da irradiação, no momento em que nós estamos doando essa energia, e vejam bem, gente, o fator principal na irradiação é a energia que nós doamos. É a energia que nós doamos. São a nossa parte de fluido vital, né, que os benfeitores
vão qualificar, vão somar as deles, vão pegar também do fluido cósmico universal, né? E vão fazer o tratamento no paciente, né? Então, pelo que os espíritos nos explicaram certa vez, né, eles têm uns equipamentos para poder captar essa energia do grupo de 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas que fazem parte do grupo de radiação, né? E lá onde está o paciente, fica um técnico para poder fazer o tratamento lá, né? E vejam vocês que são 2 minutos. Essa transmissão é de 2 minutos, mais ou menos, né? E lá no momento, pode até ser feito cirurgia para a pessoa, né? Então, a irradiação, gente, é um trabalho muito importante, gratificante, né? E que faz parte de um contexto de tratamento, né? Juntamente com a desobsessão, juntamente com pronto-socorro, que vocês vão vivenciar aí mais o ano que vem, né? Quando vai entrar as comunicações mediúnicas, né? Junto com o passe magnético, certo? Então, faz parte desse rol de recursos, né? Então, eu até fiquei satisfeito que depois da última aula, a aula passada, propriamente dito, um casal nos procurou, já se oferecendo para trabalhar. E eles nós combinamos com eles, oferecemos o domingo às 5 da tarde, e eles já começaram a ajudar no grupo de radiação desse horário, porque nós temos 6 grupos de radiação. 6 grupos. Nesse grupo, nós vibramos atualmente para 25 fichas, para 25 pacientes, né? Só que são 2 minutos para cada, né? Nós aumentamos um pouquinho, mas o tempo é o mesmo, referente a 20 pacientes, né? E essa irradiação, esse trabalho, ele é feito da seguinte maneira: nós vibramos, primeiramente, para 5 casos, vai dar 10 minutos, né? Nós vibramos para 5 casos. É lógico, primeiro faz a leitura, uma leitura preparatória, faz a prece, prepara o ambiente. Sempre para qualquer reunião que nós vamos participar, é necessário que a pessoa também em casa já tenha iniciado a sua preparação, né? Já tem iniciado. Leituras, né? Reflexões elevadas, porque é importante isso daí, né? Então, vibra-se para 5 pacientes, vai dar 10 minutos. Aí a gente dá uma paradinha, lê uma leitura rápida, uma leitura assim, menos de 1 minuto, né?
para evitar a monotonia, né? E é feita também com a luz acesa. É feita com a luz acesa. Essa reunião de irradiação, né? Quando está na reunião de pronto-socorro, aí ela já pode ser feita com a luz apagada, né? Aí a pessoa, o dirigente que vai ler, usa uma lanterninha, você já deve ter visto aí, nos grupos já está acontecendo isso, né? Então faz-se essa leitura de intervalo e depois retoma novamente mais 5 fichas, mais 10 minutos. E assim, indo. Aí depois alguma intuição, vão consciência, tenho convicção. Né? Nós explicamos essa certo? Isso é que é importante. O resto é acréscimo, né? O resto é lucro. Certo? Então, gente, aqui no COEM, nós só vamos aprendendo a trabalhar, nós vamos nos capacitando de recursos para ajudar o próximo. Nós já aprendemos aqui concentração, já aprendemos sobre a prece, já aprendemos sobre irradiação. Então, tudo isso, a própria prece já é um tratamento magnético. Se você faz uma prece por uma pessoa, aquilo já é um passe, já é uma irradiação, né? Já tem um valor maravilhoso. Esteja você onde estiver, né? Você fica sabendo de uma pessoa que está necessitada, você faz uma oração com sinceridade, com fervor, pedindo ajuda de Deus, de Jesus, dos benfeitores. Gente, vocês vão ver o resultado, né? E aqui na irradiação, que já é assim um trabalho mais, vamos dizer assim, mais sistematizado, um trabalho mais organizado, mais sistematizado, né? Então, nós vamos aprender outros. A próxima unidade, vocês vão aprender sobre o passe. Certo? Então, vocês vejam, gente, que é tudo em torno de fluidos, de magnetismo. Tudo em torno disso. A parte prática da doutrina espírita é o magnetismo que já existiu no século anterior ao século do advento da doutrina, que teve o movimento do Mesmer, né? Ficou chamado de mesmerismo. Foi um movimento muito forte que Kardec
participou durante 35 anos. Allan Kardec foi também um magnetizador, participou desse movimento desde os 20 anos. Desde os 20 anos. Por isso que eu entrei na doutrina aos 20 anos, eu quis imitar Kardec. Não, mas Kardec entrou no movimento de magnetismo, ele foi mais do que eu. E então, gente, nós queremos, então, porque tudo aqui, para participar das nossas atividades mediúnicas, desses trabalhos, a pessoa tem que fazer o COEM. A gente sempre fala isso aí, né? Então, como vocês estão fazendo o COEM, né? Já passaram por isso daí, fica aberta, né? Assim, se quiser esperar um pouco, ou se já quiser vir participar para conhecer, pode ser também, né? Só que a reunião de irradiação, ela vai durar 40 e poucos minutos, né? Mas é tranquilo, não tem problema nenhum. E nós sempre estamos precisando de pessoas para fazer parte desses 6 grupos de radiação, que nós não podemos deixar de alimentá-los com o elemento humano, né? Porque no decorrer, às vezes, acontece muita coisa, a pessoa muda, a pessoa desencarna, a pessoa fica doente, a pessoa vai cuidar de um idoso, né? A mulher se engravida, ganha a criança, vai cuidar da criança. Então, são vários fatores que, às vezes, colaboram para que a pessoa afaste momentaneamente, né? Então, nós precisamos manter esses grupos, como os outros grupos também, né? Mediúnicos. Então, fica assim, já aberto para vocês, né? Vocês podem vir, conversa com a gente, pergunta dos horários, quiser saber dos horários. Os horários são o seguinte: nós temos, na segunda-feira, vamos começar no domingo. Domingo nós temos às 8 da manhã e às 5 da tarde. 2 grupos. Na segunda, nós também temos 2 grupos. Um às 19 horas e outro às 20 horas. Certo? Na quinta-feira, às 14 horas, nós vamos ter outro grupo. E no sábado, às 15h30, nós temos outro grupo. Tá? Então, os horários são esses. Vocês vão pensando com calma, né? E, como eu disse, pode chegar na gente e perguntar mais sobre cada um desses horários. Tá?